E antes de você prosseguir com vídeos, claro, lembrando que se você sente saudades do Pod of Grid, lembre-se que você pode mandar um foda-se pra Konami, ao invés de comprar duas, você pode comprar quantas cartas você quiser na loja da TCG Network. E essa semana é semana de Black Friday, na verdade é a Black Week, feita pela galera desse network. Então, nessa semana, como vocês podem ver, tá com 15% de desconto em absolutamente todo o site. Tudo que você comprar dentro da TCG Network, você vai ter 15% de desconto. Como vocês podem ver, todas as cartas estão nessa faixa. 15% de desconto é uma parada muito legal para todas as cartinhas que você quiser comprar. Então, tá muito bom. Entre lá no site da TCG Network, link na descrição, e compre as suas cartinhas. E lembrando que além desse desconto que você já tá recebendo pela galera da TCG Network pela Black Week, você usando o meu cupom TS05, você ainda vai ganhar 5% extras de desconto nas suas compras, ou seja, você vai ter o total de 20% de desconto em toda a loja da TCG Network, contanto que você use o meu cupom TS05. Então tá esperando o quê? Entre na loja da TCG Network, link na descrição, monte seu deck, compre suas cartas, faça o que você quiser, ou simplesmente compre cartas para poder sair jogando por aí, ostentando na Black Week com 20% de desconto em absolutamente todo o site. E lembre-se sempre que TCG Network, a diversão nos conecta. Fala aí, galera, eu sou o T e eu tenho a sensação de estar esquecendo alguma coisa, mas não deve ser nada importante. Pois é. Opa! Sim, meus amigos, saiu sim, nesse fim de semana dropou a nova coleção do TCG, que é essa que vocês estão vendo aqui, a Battle of Chaos. A Battle of Chaos é a nova Main Collection que tá aí disponível pra gente poder estar utilizando essas cartas, porém é uma coleção que, sinceramente, acho que a gente nem lembrava exatamente que ela ia dropar agora. Mas, dito isso, vamos tentar entender um pouquinho, ver um pouco das cartas, das principais cartas que vão vir nessa coleção e avaliar um pouco o impacto delas no nosso Yu-Gi-Oh! Competitivo. O assunto de hoje é esse, partiu, então vamos lá, depois dela, transição. Muito bem, então eu vou pro tempinho básico pra você, pra eu tirar essa webcam aqui da frente, pra gente poder passar pra tela onde a gente pode, de fato, ver as cartas da coleção, né? Então, aqui eu coloquei na tela do Yu-Gi-Oh! Pro, eu separei aqui algumas das cartas que foram, que tá dropando agora nessa coleção. Não coloquei todas, até porque tem algumas cartinhas muito bostinhas e irrelevantes, mas pois é, vamos tentar comentar um pouquinho por cima e tentar entender o impacto dessa box no jogo, certo? Então assim, o Battle... algumas coleções do Yu-Gi-Oh! Elas vêm pra ser impactante, outras não. Tá? Então, a última coleção que tivemos, que foi a coleção do fim do ano passado, de outubro/novembro, ela foi muito impactante pro jogo. Ela trouxe o Sword Soul, que é um dos competitivos do metagame que tá aí até hoje como sendo um arquétipo novo. Veio o Flanderize, que pode ter algum espaço agora no competitivo por causa de um suporte que tá vindo nessa coleção. Teve o DPE, principalmente. E assim, cara, como várias outras coisinhas. Isso tem mudou o jogo, tá? Mudou o jogo, chegou chutando a porta. Foi uma coleção muito boa. E é muito difícil que tenham duas boxes muito boas sendo lançadas em sequência. Em linhas gerais, algumas boxes para elas ser consideradas... eu já falei isso aqui algumas vezes, né? As boxes para ser consideradas boas, elas têm que vir com... Não precisa que toda box venha com deck meta, pra causar impacto no meta diretamente, o deck fechado, como foi o Sword Soul na última box. Mas ela tem que ter suportes bons, staples boas, cartas que motivem a comprar aquelas cartas com uso competitivo. Não simplesmente por ser, por exemplo, uma carta boa pra um deck de anime. Tá ligado? Mas tem que ter isso também. Mas isso não tem que ser a principal coisa da box. Ela tem que ter boas cartas que justifiquem a venda dela. Caso contrário, não vai vender. E as boxes hoje em dia, Main Collection, estão vindo muito caras. Eu tô dizendo no Brasil, pelo menos, né? 600 conto, mano. Uma 500, 600 conto a porra dessa. Tá caro pra caralho. Então, Então, essa box aqui, a gente vai tentar avaliar que tem algumas coisas específicas que dá exatamente o que um booster novo tem que fazer. Dá um boost em alguns decks específicos. Mas não tem nenhuma staple assim que vai ser usada em muitos decks, mas tá inserindo aqui alguns arquétipos e tem algumas coisas interessantes pra gente comentar. Então vamos começar por cima de algumas cartinhas. Partiu!
Muito bem, a primeira que a gente pode falar que é uma carta, tá vindo suporte pra Dark Magician, né, inclusive o Battle of Chaos dá nome a isso, creio. E tem algumas caixinhas de Dark Magician, por exemplo, vai vir essa carta aqui que é Starlight, se eu não estiver enganado. Nas últimas coleções vieram cartas Starlight, né, lembro do Vader, lembro do Stardust Dragon, e são cartas muito caras. E agora veio o Dark Magician, imagina, o Dark Magician Starlight, vai ser caro pra cacete. Pois é, e tem um suporte pra Dark Magician que é aquele bichinho que faz o Dragon sem precisar da Red Ice Fusion, como eu fiz no vídeo, imaginando que, quem sabe, a Red Ice Fusion poderia ser banida por causa dessa carta. Ligando, né? Pois é, não foi. Mas enfim, tem esses suportes aí. Mas o principal suporte é esse cara aqui, o Illusion of Chaos, que é um monstro de ritual, mas que você não precisa invocar ele por Ritual Summon, porque ele tem um efeito na mão. E aí é a questão da revolução do Ritual Summon, né? Então, o efeito desse bicho, ele é bom porque ele busca o Magician Souls, tá? Pra quem não tá ligado, ele diz o seguinte, você pode fazer o Ritual Summon dele, blá 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 blá. Mas, cadê, tá? Você pode revelar essa carta da tua mão como custo, adicione um Dark Magician ou um não-ritual monstro que mencione o Dark Magician no texto do deck pra sua mão e coloque uma carta da tua mão no fundo, no topo do deck, né? Então é isso, basicamente é isso que ele faz. E aí ele consegue buscar alguns monstros que listam Dark Magician no texto. Não tem nenhum bom com exceção do Magician Souls. Então esse cara busca o Magician Souls. O quão bom isso é, pra qual deck do meta, do competitivo isso aqui é, no momento eu não consigo pensar em realisticamente nenhum deck que tem o Magician Souls como sendo, meu Deus, que carta absurda nesse deck, eu preciso usar essa merda. Então assim, ele é uma carta muito boa no deck de Dark Magician, porque ele busca praticamente qualquer carta do deck. Porque ele busca o Magician's Rod e o Rod busca qualquer carta do deck. E ele como efeito de ritual também é bom, porque quando o seu oponente ativou um efeito de monstro, você pode retornar essa carta da tua mão e se fizer, Special Summon Dark Magician do teu cemitério. E se fizer, negue a ativação do efeito. Então, é bom pra caralho, porque ele nega a ativação de um efeito de monstro, volta pra tua mão pra ser follow-up e invoca um Dark Magician pro campo, que, se você tiver o Circle na mesa, é mais uma interação. Então essa carta é absurda no deck Dark Magician, mas pro competitivo no geral, ela não tem spot hoje, mas pode ter em algum momento, porque o Magician Souls é muito bom. Muito bom. E eventualmente vai ter algum momento para ele ser usado. Com certeza, com certeza. Não sei se vai querer usar isso em Eldritch, por exemplo. Talvez queira usar isso aqui em Eldritch pra poder fazer alguma coisa. E aí pode ser relevante já agora. Mas, assim, provavelmente em algum ponto, mas isso vai ser super relevante. E quando isso for, você vai querer buscar o Magician Souls. E quando quiser buscar o Magician Souls, você vai usar o Illusion of Chaos. Então, essa aqui é a primeira carta relevante pro jogo. Que pode não ser tão relevante agora, mas pode ser relevante pro Eldritch. E com certeza vai ser relevante algum dia. Então, essa carta aqui, ela é de fato muito boa. É a primeira citação que a gente tem pra fazer em relação às cartas dessa coleção. Partiu, avançando para comentar mais detalhes. Próxima coisa que a gente tem para falar com relação a Staples, antes de entrar em alguns arcades específicos, é para poder falar desse linkzinho aqui, né? Que eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre ele, que é a Charmer, né? A Rita Dark. Basicamente aquele monstrinho genérico que você faz com dois monstros, incluindo o monstro da mesma cor que ele. Como esse é Dark, dois monstros incluindo o Dark. E aí você pode escolher um Dark monstro no cemitério do oponente e invocar na seta cuja esse monstrinho aponta. Você invoca no teu campo porque sim, ele fica pra você. Não é só até o final do turno, ele não é destruído durante a end phase, não. Você invoca e deixa ele no teu lado. E aí, se esse monstro morre, se ele tá no campo, for destruído por batalha ou por algum efeito do oponente, você pode buscar o monstro Dark do teu deck com 1500 ou menos de defesa do deck pra tua mão. Esse monstro é muito bom mesmo. Ele pode ser uma staple em vários decks e é legal que ele tenha vindo. Não é um puta game break, mas é um monstro legal. Finalmente tem todas as ritas, né? Todos os charme de extra deck aí, todos os links, né? Então assim, é uma staple muito boa. Além dele, não é staple, mas é uma na verdade, é teoricamente uma staple, mas é staple específica para deck de fusão, que é a Guardian Chimera. Esse monstro é bom pra cacete, tá? E ele tem spot de ser usado em alguns decks de fusão. Qualquer deck que use fusões pode usar esse cara, porque ele é muito bom, mas ele vai ser especificamente bom no deck de Albaz. Lá no OCG, com o deck de Despia, como você pode ver eu comentando sobre Despia aqui em cima, eles usam esse cara, porque você consegue fazer ele no turno do oponente. E ele tem o efeito trigger de suma. Ele é feito com 3 monstros, com nomes diferentes, tá? É um pouco caro, mas você consegue fazer isso com Despia, porque os bichinhos voltam, se pagam e tal. E aí, o efeito dele é o seguinte: ele deve ser fusion invocado usando somente monstros da mão ou campo, com pelo menos um monstro de cada, tá? Então tem que ter monstro da mão e campo, certo? Da tua mão e campo. Então você não pode dar super poly usando 3 monstros do oponente, como eu achava que podia. Não pode, porque são monstros da sua mão e do seu campo, sendo que tem que ter pelo menos algum monstro da tua mão.
não podendo ser todos do campo, tá? Então essa é a condição de invocação dele. Se esse card é Fusion invocado por um spell ou por um efeito, você pode comprar cartas igual ao número de cartas de materiais que você usou da mão, e se fizer, destrua cartas que o oponente controla igual ao número de cartas usada do campo, tá? Então se você faz ele usando 2 monstros do campo e 1 da mão, você vai comprar uma carta e pode matar 2 cartas do campo. Se você usar só 1 do campo e 2 da mão, você vai poder comprar 2 e matar uma carta do campo do cara. Esse monstro é muito bom pra deck de fusão no geral. Enquanto a polimerização tá no teu cemitério, seu oponente não pode escolher ele com efeito se ele tem 3.300 de ataque, 3.300 de defesa. Ele é bruto, ele é ignorante. Então esse monstrinho é muito legal também pra decks de fusão no geral. O 10º, principalmente quando as cartas de Albai chegarem em abril, vai ser bem interessante. Mas decks que já usam fusões atualmente podem usar ele, tá ligado? Que deck como, por exemplo, o Fluffle. Fluffle que não tem uma carta nesse sentido pra usar no deck hoje. Mais ou menos a Whale, né? Que é a baleia. Esse cara é bem legal pra deck de fusão e é uma staplezinha pra se usar em alguns decks aí, tá? Então fica a menção aqui pra esses 2 monstros. Agora a gente vai entrar em coisas um pouco mais específicas, partiu transição. Falando do competitivo atual, dando suporte para coisas que já existem, a gente tem 2 coisas muito boas, tá? A primeira delas aqui é o Synchro de Sword Soul, que é o Longyan, né? Sword Soul Sinister Sovereign Longyan. Pois é, esse é o nome dele. Ele é um bicho rank 10, Synchro 10 na verdade, né? Nível 10, meu Deus, 2.900 de ataque, 2.300 de defesa. Ele não é tão forte assim em termos de ataque, né? Porque, por exemplo, o outro lá, o Supreme, ele tem 3.000 de ataque e ganha ataque. Enfim, mas esse monstro também é bem bom. Ele é feito com Thunder, mais um non-Thunder, o Wyrm, especificamente. E se você Synchro Summon outro Wyrm monstro, enquanto esse cara está no campo, você pode comprar uma carta. Então, legal, Drop Power, interessante. Tem aquelas jogadas que você consegue fazer, por exemplo, Moir, revela Longyan, cria o token, Longyan da mão, descarta alguém, cria outro token. Só que você faz geralmente pra fazer o Barone. E aí fazendo o Barone, você fica protegido de Nibiru e tal. Então, e aí... Por que eu tô falando isso? Porque depois disso é que você faz um outro 5. Caso contrário, os teus Synchro Sword Soul é que fazem você chegar no Longyan e através disso você faz o Synchro 10. Que pode ser, por exemplo, o Supreme, né? Que a gente faz hoje quando você usa o efeito do Ten Ashuna, que fica alocado em poder só fazer o Wyrm. Então assim, a incidência com que isso vai acontecer, creio eu que não vai ser tão alta. Mas comprar uma carta de lambuja, 2, dependendo da situação, parece bom. Parece bom esse monstro, esse efeito é bem legal, mas aí a gente entra nas paradas necessárias dele, né? Que é o seguinte, ele tem efeito de interação. Que se o seu oponente faz Special Summon de um monstros, exceto durante a damage, você pode banir um desses monstros. E se fizer, inflige 1.200 de dano no seu oponente. Então o cara vai fazer Special de qualquer monstro e você pode banir ele porque sim. E causar 1.200 de dano nele. E como você faz ele, como ele é o Synchro 10, pra fazer ele você vai usar o Longyan como material, geralmente. A menos aquela situação esporádica, né? Que você tem a Shuna ou o Vishuda no campo e dá a normal summon de uma hand trap de nível 3 Thunder. Enfim. E aí, se você fez ele com o Longyan já entra queimando 1.200. E aí quando você bane um bicho do cara, interagindo com ele, você já queimou mais 1.200 de dano. 2.400 de dano por nada. E o outro efeito dele é, quando o seu oponente ativa uma Spell Trap, uma Spell ou Trap Card, ou efeito de Spell e Trap, você vai poder banir aquela carta. E se fizer, inflige mais 1.200 no oponente. Você pode somente usar cada efeito dele uma vez por turno, tá? Cada efeito. Não é só um deles. Você pode queimar simplesmente 2.400 só com esse bicho, o Longyan vai queimar mais 1.200. Você tirou 3.600 do cara, assim, e volta pra você e você tem muito pouco esforço pra poder matar ele. É desnecessário, mas é uma interação interessante, porque ele consegue banir os bichos do cara. Numa Mirror Match, por exemplo, isso aqui é um pouco maluco, porque o bicho tá na mesa, tem situações de Mirror Match onde você tem lá, você passou pelo Ashuna pra poder fazer tua jogada, e por isso você não faz o Barone. Por consequência, você vai passar com o Supreme e o Grandmaster, por exemplo, tá? E aí o cara faz Special Ten. Pânico, fudeu, tá ligado? Se o cara faz Special de um Vishuda, cara, é desesperador. Então, quando isso acontece, quando esse tipo de situação acontece, você é obrigado, no sumo do Ten, se for um Vishuda, por exemplo, ou uma Shuna, você tem que dar o efeito do Grandmaster, banir um food do teu cemitério, negar o efeito do Ten, que não tem efeito na mesa, só pra trigar a porra do Supreme, pra poder banir o bicho do campo e o bicho do cemitério. Você pode fazer, pois é, porque se deixar pra fazer no link, não tem como. Então, pois é, com esse cara, quando o cara faz special no Ten, boom, você já dá efeito e banha o cara. Então, é uma carta boa que você pode fazer pra interagir com o oponente. Você pode banir spell contínua, o Brave Token tá aí, então quando mas o cara não ativa. Quando ele ativa o efeito da Journey, né, que é a Faithful Adventure, esse cara pode banir ela e dar 1.200 de dano. E se você bane a spell contínua, ela não resolve o efeito, logo ela não busca. Então, tem as situações interessantes, tá? Tem situações interessantes. Isso aqui é bom contra decks que usam spell trap contínuas, porque aí você nega a spell trap dele, ainda queima 1.200 de dano no cara e bane um bicho que foi special, que você não nega o efeito dele, mas tira ele da mesa, o que é bom pra caramba. Esse monstro é bom, tá? Ele vai causar um mínimo impacto no deck de Sword Soul com certeza. Partiu, próxima cartinha.
Próxima carta de real impacto que eu tenho pra te falar aqui é essa aqui, né? Que é a Floowandereeze em Adventure of Adventure. Em Advent of Adventure. Pois é, mais Adventure aí pra gente, né? Tolkien, enfim. É o Spell Quick, que eu já fiz um vídeo especificamente sobre ela aqui em cima que você pode ver, tá? Se quiser me ouvir falando mais especificamente, mais profundamente sobre essa carta, dá uma olhada nesse vídeo que eu acabei de linkar aqui em cima no card. Mas basicamente é uma carta que tem o potencial de mudar o patamar do Floowandereeze, tá? É uma carta bem boa mesmo, e eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre o deck de Floowandereeze nesse competitivo com essa carta, já que quando ela tinha sido anunciada, né, meu próprio vídeo eu fiz falando que o Floowandereeze com certeza ia mudar muito de patamar, ia elevar de patamar, ia ser um deck real no competitivo. Será que isso acontece com essa carta? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas, basicamente, o feito dela é que você vai banir um Mig de bicho monstro da tua mão ou face up no campo pra poder adicionar um Floowandereeze monstro ou Floowandereeze Field Spell. Eles corrigiram o texto, graças a Deus. Ou Floowandereeze Field Spell do deck pra tua mão. E aí, ganhar 500 pontos de vida só pra ganhar no tempo. Por que ela é muito boa? Basicamente, se o teu Floowandereeze der efeito e tomar um Target Negate, você pode banir o teu bicho em Chain pra poder buscar algum outro Floowandereeze. O efeito do Floowandereeze do campo resolve, você baixa a summon de outro e você continua jogando como se nada tivesse acontecido. Outra coisa que é absurdamente boa nessa carta é que você pode dar ela no começo, banir um bicho da tua mão pra poder pegar o campo, e aí você ativa o campo, e aí pra isso o campo você vai ter que ter outro bicho na mão, porque aí quando você dá uma summon desse bicho, o que você baniu pelo custo da spell vai voltar pra tua mão, tá ligado? Então tem muitas mini interações que você pode fazer. E além disso, você pode fazer isso no meio do turno do oponente, supondo que ele tem alguma coisa, né? Fogblade tá muito popular hoje, então normal summon de bicho, cara, Fogblade, tinha essa spell, bane ele, pega um bichinho, resolve o bicho, normal summon do bicho que você buscou e continua chinelando no maluco. A ideia é essa, só que tem muitas coisas que precisam ser avaliadas com essa carta, que eu vou fazer no vídeo especificamente sobre ela, mas com certeza é uma carta boa e impactante pro metagame atual. Partiu? Próxima coisa. Próxima questão que eu tenho aqui pra falar é um pouquinho aqui dos nossos Libromancer, que eu não vou falar muito porque eu fiz um vídeo especificamente sobre eles que você pode ver aqui no card em cima também, né, que foram anunciadas as cartas de Libromancer que estão chegando aqui, que são essas aqui, né, que é o arquétipo exclusivo TCG que tá sendo lançado. Então, dá uma olhada lá pra você ver mais me ver falando um pouquinho sobre esse deck, que não tá completo, então por enquanto ele faz absolutamente nada, não tem muito incentivo pra você usar ele. Tem um vídeo no canal do Ritual Master que ele mostra um combinho usando a engine de Hawk, né, de Needlefiber, obviamente, que você termina com a mesma coisa de qualquer combo de Needlefiber, né? E Cupido, mais ou menos, que é com Barone e o Savage, eu acho. E aí você passa com essa trap extra, que é como se fosse uma counter trap. E o ritual lá. Então, assim, tem um plusinho, você pode tentar fazer alguma coisa, mas competitivamente falando, não tem nada. Mas tem potencial. Quem sabe com novos suportes que vai vir na próxima coleção, a gente veja alguma coisa acontecendo aqui. Mas eu creio que esse deck não vai ser nada mais nada menos do que como se fosse um Plunder Patrol, que apesar de ser um deck legal, não tem nada no termo competitivo pra se fazer com ele. Então eu acho que e é um exclusivo TCG, né? Eu acho que esse deck vai seguir mais ou menos o mesmo caminho. Próxima questão, transição. Próxima questão então aqui pra falar é desses caras aqui, né, que é os Dinorufia. Na verdade é Dinomorphia, né, é o nome deles aqui no TCG. O Dinomorphia é um arquétipo de dinossauro, só que é focado em traps. E eu vou fazer um vídeo falando sobre eles também, né. E basicamente você tem um arquétipo que tem 2 monstros de main deck até o momento, apenas. E você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 traps e tem monstros de fusão, que você faz fusão burlando mecânica, né. Você invoca simplesmente a fusão do teu extra, que se eu não estiver enganado, e você paga uma cacetada de vida. É um deck de controle. Tem uma parada que você pode usar ele de repente com a engine de Dino, já que os Dino não são um arquétipo em si, né, digamos assim. Esses aqui, os Dinomorphia, eles interagem direto com traps, né, e com as traps de Dinomorphia e com os monstros de Dinomorphia. Mas, por exemplo, o Oviraptor, o Petitenaurodon, Babycerosaurus, o Miscelanosaurus, esse tipo de carta, eles interagem com Dinos genericamente. Então de repente você consegue fazer uma mistura aí com o Dino, que dá uma força pro deck, né, e uma consistênciazinha através de efeitos de monstros, e consegue misturar com esses bichinhos, com os Dinomorphia, porque aí o Baby consegue invocar um bicho desse dá efeito e busca spell, você seta a spell, e aí você usa o efeito da spell pra interagir com o cara, e não só efeitos de monstro, por exemplo. E aí indo segundo, você tem sempre o apoio do Tirano pra poder dar uma arrombada nos amiguinhos. Quem sabe vira alguma coisa, mas sinceramente eu não sei muito sobre, então não vou comentar muito sobre, porque eu vou fazer um vídeo especificamente sobre esse assunto quando eu me inteirar melhor sobre o arquétipo, tá? Mas é um arquétipo novo que tá sendo inserido. Próximas questões vão ser só de cartas soltas, partiu. Falando um pouquinho de cartas pingadas, de cartas soltas, né? Você tem aqui suporte pra Nordic, que essas cartas são boas pro deck Nordic, mas o deck Nordic é horrível. Tem suporte aqui pro Dream Mirror, esse cara é muito bom no arquétipo, tá? Então é uma carta legal que
essa coleção tá dando suporte pra alguns arquétipozinhos relativamente esquecidos, mas que são muito bons, como por exemplo esse cara aqui, Neroid Dream Mirror, é muito bom pro Dream Mirror. Esse Simorg aqui também, como eu fiz um vídeo atrás aí falando sobre as cartas absurdas de decks ruins. Esse cara aqui, que é um Simorg, ele é muito, muito, muito bom. Puta que pariu, é um bicho muito forte. E quem sabe tem lugar pra se usar em algum deck aí, mas por enquanto não. Tem esse cara aqui que é o Vampire Ghost Ogre também, que é um monstro muito forte no deck de vampiro. E o deck de vampiro recebe algum suporte nessa coleção, como por exemplo o Exidão aqui, né, que é esse Exidzinho aqui, por exemplo. Então tem algum suporte pra vampiro pra você usar. Tem o deck também de Ghost Trick, que tá recebendo essa menina e recebendo esse cara aqui também, né, que ele é um Link louco, porque ele pode usar Ghost Trick Face Down. Geralmente você não usa monstro Face Down pra poder fazer Link Summon, obviamente, mas esse monstro diz no texto que você pode, então você pode usar Ghost Trick Face Down pra poder usar ele pra poder fazer Link Summon. Você tem também a Venus, né, que é a contraparte da Venus lá, que paga 500 e invoca Shining Ball do deck, por cada 500 que você pagar. Tem essa menininha aqui, que é daquela parte dos Structure Deck de fadas, né, dos agentes. Se eu não me engano foi Structure Deck, né, que tem no OCG, que pra gente não vem, mas deve vir pingado. Essa carta é uma carta forte nesse sentido. Algum suporte de DDD, como por exemplo o Griffon, mas eu já fiz um vídeo especificamente falando sobre DDD, que você pode ver no card aqui em cima. Se já tiver dado 5 cards, olha no canal, porque você vai achar que é esse cara, esse monstrinho aqui, a Spell e tem uma Trap, né, então são suportes bons, porque esse Exceed é muito bom e esse monstro também é muito bom de se usar no deck. Além desse Chaos Neftis aqui, que apesar de ser um Neftis, ele é basicamente um monstro Dark, né, um monstro Chaos na real, né, que se cards no campo são destruídos por efeito, você pode banir um Light e um Dark monstro do teu cemitério, exceto ele e faz dispatch dessa carta do teu cemitério, tá ligado? Ou da mão. Então, beleza, é uma carta ok. E se esse card é special, você pode escolher uma carta que o seu te controla e 2 no cemitério dele, banas. Quem sabe você pode usar isso aqui no deck de caos doido, né? Tipo Light Swarm da vida, Standard, 60 cartas que vem usando aí. Ou quem sabe num Dragon Link. Eu duvido que seja usado no Dragon Link, mas por exemplo, decks que usam engine de caos pode usar esse monstro em algum nível, porque comba bonito com o Levianir, né? Você faz o Levianir e esse bicho entra de graça e você mata mais cartas do cara. Enfim, é uma cartinha ok. Fora isso, cara, de muito relevante mesmo, creio que não tenha nada. Tem aqui esse Dark Magician, que é uma fusão aleatória. Tem algumas cartas exclusivas, alguma carta TCG exclusivas, né, como essa menina aqui, que são 2 non-effect, tipo, se esse card é destruído por batalha, o efeito você pode escolher um non-effect, foda-se. Tem essa menina aqui que eu lembro quando saiu a galera tava cogitando de causar algum estrago em Infernable, alguma coisa assim, né, que ele é nível 5 Dark, e aí o efeito dele é o seguinte: você pode banir um card da tua mão e escolher um dos seus Darks que estão banidos. Faz special dele em face up ou face down defense position. Durante a end phase, inflige assim, dano no seu oponente pra cara, sabe, foda-se. E você pode invocar um Dark aí do teu cemitério, Chaos Hero, sei lá, um bagulho desse. Não existe mais, então, né, pois é. Além disso, cara, não tem muitas coisas relevantes aqui pra falar, tá? Pelo menos não de relevância pro competitivo. Você tem aqui a carta do Sat, que é aquela carta que pode comprar 1000 cartas. Tem essa carta do Ogdoad aqui, que é um suporte novo, tá recebendo. Tem esses Mirror Jade, Ice Jade na real, né, que é um arquétipo que sinceramente não tem spot, mas quem sabe vindo mais cartas tem algum spot competitivo. Tem novas cartas de Dogmática, que são uma ritualzinha nova da lore, né, inclusive graças a Deus que veio, porque a lore do Albaz é muito boa. E aí alguns suportes genéricozinhos, né, S-Force, suporte de Blue Eyes, como eu já falei no meu vídeo há um tempo atrás também sobre o suporte de Blue Eyes e também sobre o suporte de Dark Magician. E fora isso, nada muito relevante. Então, como vocês podem ver, impacto competitivo, ela até tem uma coisa ou outra, mas peca em questão de staples genéricas, como outras coleções deram staples boas pra gente, dando excelentes spots, extravagância, prosperity, esse tipo de coisa. Essa coleção não dá nada nesse sentido, mas ainda assim é uma coleção ok, nota 6, digamos assim. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, como que achou. Se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Se eu tiver esquecido de alguma carta, deixa aí nos comentários, beleza? Valeu, falou e até mais.